novamente. Agora, nossos trabalhos normais ainda vão demorar algum tempo. E a gente tem aproveitado esse período para abordar realmente sobre o assunto da pandemia. A gente já fez as considerações sobre a transição planetária, sobre a intervenção do plano espiritual e tal. E o que a gente tem observado é muita gente recebendo psicografia do mundo espiritual, não sei o que e tal. Vai surgir no pós-pandemia um mundo de regeneração. Isso é uma grande bobagem, né? Com perdão ao nosso grande orador espírita, que é o Divaldo Franco. Isso é uma grande asneira, que não vai acontecer isso, certo? O que tem que acontecer? Tem que haver a transformação interior das pessoas. É isso que tem que acontecer. Não adianta receber mensagem dizendo que não estamos sozinhos, que não sei. Isso a gente sabe. Não cai uma folha que não seja com a permissão de Deus. Isso todo mundo tem consciência de que tudo está nas mãos de Deus. O que acontece são esse tipo de coisa, assim, que coloca em dúvida o espiritismo. Porque sempre que acontece alguma coisa inusitada, aparecem sempre os profetas do acontecido, as previsões mágicas, que tudo vai acontecer, que tudo vai ficar bem, que tudo não é verdade. Não é assim. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é absolutamente novo. Essa pandemia é um fato absolutamente novo. E o que requer isso? Requer um homem novo, um homem absolutamente transformado. E vocês que vivem nesse plano sabem que isso é uma coisa absolutamente difícil de acontecer. Então a transformação que deveria ocorrer pela pandemia, infelizmente não vai. E assim, outra coisa que é preciso deixar claro, assim, a transição planetária do planeta Terra, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, não acontece da noite para o dia. Esse foi o primeiro episódio com vistas a transformar a humanidade. Muitos outros virão. Por quê? Porque só um episódio a gente já viu que não vai acontecer nada. A transformação é muito lenta. Então, vão ser necessárias novas intervenções do plano espiritual para que o homem realmente se dê conta de que ele precisa mudar, de que ele precisa ser mais tolerante, ser mais amoroso, ser mais caridoso, ser mais fraterno. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos mudar de patamar. Porque assim, a mudança para um plano de regeneração, isso é uma coisa maravilhosa que aconteceria. Imaginem vocês um mundo sem briga, sem guerra, sem inveja. Isso seria um grande prêmio, mas não tem nada de graça. Então, assim, se a humanidade não se transformar, isso não vai acontecer. E como a gente já sabe que a humanidade não vai se transformar, isso não vai acontecer. Não importa quem psicografe quem. Então tem umas coisas assim absurdas, né? Com as mensagens do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não mandou mensagem nenhuma. Certo? São essas coisas que desmoralizam o espiritismo. Porque assim, nós temos que ter primeiro o compromisso com a verdade, com os fatos, com a lógica. O espiritismo é, antes de tudo, uma religião da lógica. Se foge à lógica, então você diga o seguinte: a pessoa que está em casa, perdeu o emprego, não tem o que dar de comer para os filhos, você acha que ele vai se transformar? Claro que não. Ele está revoltado, ele está com ódio no coração, ele não entende por que isso está acontecendo, e ele não deixa de ter razão, que é pior. E não são um nem dois, são milhões de pessoas que estão na mesma situação no mundo inteiro. Então, essa transição, muitas vezes uma transição demora séculos, não é da noite para o dia.
Não, porque após a pandemia vai surgir um mundo de regeneração. Não vai. E nos perdoe os nossos teóricos aí, mas não vai. Não é isso que vai acontecer. Certo? No máximo, o que vai acontecer é assim, uma conscientização de uma parcela muito maior da população, de que tem que fazer alguma coisa para ajudar os mais necessitados. E já é um grande ganho, convenhamos. Se aumentar o número de pessoas que vão se envolver em projetos sociais, em obras de caridade e tal, já foi um grande avanço. Porque até então, a gente conversou também sobre a importância do trabalho dos centros espíritas no pós-pandemia. Isso sim é importante. Vão ter uma responsabilidade muito maior. Porque o que nós estamos vivenciando hoje é um surto depressivo, pessoas pensando em tirar a própria vida, uma sequência de desajustes e desequilíbrios que nunca foi visto nesse planeta, talvez nos períodos de guerra. Porque as pessoas se questionam: qual é o futuro? Qual é o horizonte? O que nos espera? E vejam vocês, aí você já tem uma dificuldade de emprego, isso aí, a pessoa está em desequilíbrio, mais complicado fica ainda. Então é preciso ter muita calma nesse momento. Vocês que trabalham, sabem que na hora certa Deus sempre ampara seus filhos. Então é preciso ter muita calma nesse momento. Manter o equilíbrio, porque vocês têm que ser a sustentação de muitas pessoas. Então assim, o que acontece com uma pessoa que trabalha numa casa espírita? Está aumentando muito o número de pessoas pedindo ajuda. Ô, fulano, tal, quem sabe lá no centro você me ajuda e tal. Infelizmente, a gente está com as atividades paralisadas. Temos feito um trabalho à distância. Todos os dias temos trabalhado à distância. Mas, devido ao grande número de pedidos de ajuda, o que aconteceu? Nós vamos ter que interromper isso, porque nós não temos mais condições de atender mais ninguém, mais nenhum caso novo. Evidentemente que toda regra tem exceção. Então, naqueles casos de desespero, extrema necessidade e tal, a gente vai analisar. Mas a gente tem tanto pedido de ajuda, com tanta gravidade, que a gente vai se dedicar a cuidar desses casos que a gente já vem cuidando. Então, a gente tem muitos pedidos de pessoas com câncer, muitos pedidos de pessoas com depressão, suicidas e tal. Então, desse pessoal a gente vai continuar cuidando. De qualquer forma, a gente precisa se manter tranquilo, porque vocês, como trabalhadores espíritas, vão ter uma grande responsabilidade. Porque a responsabilidade, na verdade, a gente divide entre todos. O trabalho de todo mundo é muito importante. Então, o equilíbrio é fundamental, é preciso se manter em equilíbrio, não importa as dificuldades. Que logo ali, essas dificuldades vão ser superadas, podem ter certeza disso. O próprio funcionamento da casa até voltar ao normal, de um jeito ou de outro, sempre está se conseguindo um esforço da presidente aí, do pessoal do brechó. Estamos conseguindo fazer frente às despesas. Mas para todos, imagine o seguinte: o centro espírita também parou as atividades. É como se um sujeito tivesse perdido o emprego.
mas as contas continuam. Essa é a grande verdade. Mas de uma forma ou de outra, com muito sacrifício, com muito esforço, está se conseguindo fazer frente a isso. De qualquer forma, eu gostaria de reafirmar o seguinte: a pandemia é um fato novo. E qual o grande objetivo disso tudo? É a preparação desse planeta para a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, embora a gravidade da situação, foi apenas uma atitude para preparar a transformação. Não quer dizer que depois disso, não, nós já vamos estar num mundo de regeneração, absolutamente. Não é isso que vai acontecer. É um processo demorado, difícil e que leva muito tempo. Então a gente tem que ter os pés no chão. Porque nem tudo que as pessoas falam e tal, por mais conhecida que a pessoa seja e tal, é verdade. Nós temos que ter o senso crítico nesse momento de saber distinguir aquilo que tem lógica e aquilo que não tem lógica. E é importante isso. E por mais credibilidade que a pessoa tenha, muitas vezes existe o desejo interior da pessoa de que tudo dê certo. Mas isso não depende do desejo, de um desejo individual. Isso é uma força maior que se sobrepõe sobre o planeta e que, naturalmente, tudo tem hora para começar e para terminar. As consequências naturalmente são desastrosas. Desde o início disso, eu disse que essa foi uma intervenção do plano espiritual absolutamente desastrosa. Porque, na verdade, assim, se o objetivo é a transformação do homem, a reflexão, a transformação e tal, você não pode submeter milhões de criaturas a um estado de penúria, de necessidades materiais básicas. Isso não ajuda em nada a transformar as pessoas. E essa energia é uma energia muito ruim. Vocês imaginem a energia que geram milhões de pessoas desesperadas ao mesmo tempo. É uma coisa difícil de dimensionar. E é o que está acontecendo hoje. Então essa intervenção, por mais bem intencionada que seja, e ela foi necessária, ela é um desastre absoluto. Primeiro porque penaliza os mais necessitados. Penalizou todo mundo? Penalizou os ricos, os países ricos, mais ou menos os pobres. Mas, especialmente no terceiro mundo, ele é um desastre absoluto. Porque não ajuda em nada, as pessoas estão cada dia mais revoltadas com a sua situação, e aquele processo de transformação do ser humano não vai acontecer. As pessoas, como eu comentei esses dias, muitas pessoas estão perdendo financeiramente, materialmente nessa pandemia. O que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão ficar mais gananciosas ainda, elas vão fazer muito mais para ganhar mais, para obter mais. Ninguém vai parar para pensar, não,
eu tenho o suficiente para viver, eu vou dedicar a minha vida a ajudar o meu semelhante, eu vou tentar me aproximar de Deus. Não, não vai acontecer isso. O ser humano vai continuar ganancioso e acumulador, muito mais do que precisa. Porque assim, ó, o homem é uma coisa impressionante, né? Ele tem uma casa, daí ele quer uma casa na praia. Ele tem uma casa na praia, ele já quer uma casa na serra. Ele tem um carro, daí ele quer outro carro. Certo? Daí tem pessoas que têm 20 pares de sapato e 2 pés. E ela continua comprando sapatos. Para quê não se sabe, mas ela continua. Pelo prazer de ter. Essa é a grande mensagem. É substituir o prazer de ter pelo prazer de ser. De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais construtiva, de ser uma pessoa com mais amor. Essa é a grande mensagem dessa situação toda. E nós precisamos ter um senso crítico apurado, exatamente para distinguir aquilo que tem lógica e aquilo que não tem lógica. Vejam vocês, peguem um exemplo de vida. Qualquer coisa que você quer obter, você tem que ter esforço. Você se esforça para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa, você tem um esforço. O plano espiritual não ia tirar no colo da humanidade tamanho benefício sem nenhum esforço. E essa pandemia veio exatamente para demonstrar que não adianta você ser poderoso, você ter armas, você ter dinheiro, você ter riqueza. Mas vale você ter amor no coração. É isso que vale. Essa é a mensagem que essa situação toda vem expor. Mas infelizmente, para grande tristeza, a transformação vai ser muito pequena. Muito aquém do que imaginava. Muitas vezes, depois dos trabalhos, a gente fica conversando e tal, né? E eu sempre digo assim, uma coisa é o pessoal que planeja, e a outra coisa é a realidade. Então, assim, há segmentos no mundo espiritual, tudo isso que está acontecendo, existe um planejamento, existe uma previsão de resultado. Só que tem o seguinte, entre a teoria e a prática, há sempre uma grande diferença. E eu sempre digo assim, ó, aqueles que planejam têm que conhecer a realidade, têm que vir aqui trabalhar com as pessoas, sentir a energia das pessoas, porque senão ele não tem a noção exata da realidade. O que o homem sente, o que o homem deseja, como é que é a reação do ser humano? É isso que determina o resultado. E infelizmente, essas coisas muitas vezes não são levadas em conta. Então, por isso que quando os conselhos decidem alguma intervenção, alguma coisa, a intenção é sempre ótima, o resultado nem sempre. Nós estamos diante de uma situação que a intenção foi excelente e o resultado vai ser pífio, vai ser muito fraco. Eu diria que essa intervenção vai trazer mais malefícios que benefícios, porque você vai ter um aumento desenfreado da violência, desespero das pessoas, o aumento da miséria. Isso é a realidade. Não adianta, toda a psicografia bonita e tal é entusiasmante, porém, uma coisa é o que os espíritos transmitem, outra coisa é o que os encarnados fazem. Existe porque a influência do mundo espiritual no mundo material, ela é grande, mas ela tem limitações, certo?
porque ela tem uma influência psíquica, ela não tem uma influência material propriamente dita. Então, é preciso avaliar com cuidado todas as declarações que inundam as redes sociais aí, porque há muita coisa que não tem nada de realidade. A realidade é que nós estamos diante de uma situação difícil, que teve um determinado planejamento e que vai ter um resultado diferente do imaginado. De qualquer forma, se cada um tentar fazer o seu melhor, e aquilo que eu digo assim, vamos tentar fazer o melhor para a nossa família e para os nossos amigos, já é bastante. Porque se todo mundo fizer isso, nós vamos conseguir criar uma corrente positiva. Nós não vamos mudar o mundo e nem a nossa intenção, mas de qualquer forma, se a gente conseguir ter alguma influência nas atitudes, se a gente conseguir melhorar as atitudes, os pensamentos, as ações das pessoas que pelo menos frequentam esse centro, já terá sido feita uma grande coisa. Porque se todo mundo fizer a sua parte, aos poucos, como eu sempre falo, por que o país vai mal? Porque a família vai mal. O país é um ser abstrato, ele por si só não existe. O país é o somatório das famílias. Como as famílias vão muito mal, o país vai muito mal. Por isso que existem esses problemas problemas de ética, os problemas de comportamento e tal. Isso vem do berço. Porque o cara se criou ouvindo que tinha que levar vantagem em tudo. Ele se formou daquele jeito, aí ele vira um político, ele vai levar vantagem. A gente também já fez uma breve consideração sobre a formação espiritual do Brasil, né? Isso é um lugar próprio para reencarnar espíritos que precisam de uma grande recuperação. Ou seja, reencarnam aqui espíritos não muito iluminados, digamos assim. Por isso que as coisas aqui elas demoram um pouco mais, são mais difíceis, mais complicadas. E as pessoas que reencarnam aqui, bem que eles podiam reencarnar no lugar de origem deles. Mas aqui, como existe uma conjugação de energia própria para isso, esses espíritos encarnam aqui como oportunidade de resgatar encarnações muito complicadas. De qualquer forma, fica a mensagem da esperança que dentro em breve voltaremos às nossas atividades normais. Mais uns 30 dias aí, eu acho que a partir de outubro já vamos conseguir trabalhar. Vamos tentar ajudar as pessoas, como sempre fizemos, com muito amor, com muita dedicação, contando sempre com o respaldo espiritual para que a gente tenha resultado. Porque de conversa, nós já estamos lotados. O que vale é o resultado. Então, assim, eu tenho recebido bastante pedido de ajuda de pessoas de outras religiões, de outras crenças, de outras práticas e tal. Porque a pandemia expôs isso, exigiu a verdade. E a verdade é que os caras nunca viram um espírito, não sabem lidar com o espírito, certo? E estão enrolados. Não são do ramo. E a pandemia veio expor isso, porque há um assédio de espíritos bastante desequilibrados e densos. E como eu sempre digo,
lidar com o mundo espiritual é uma coisa complexa e difícil. Se você não é do ramo, você vai se enrolar, que é o que está acontecendo. De qualquer forma, a gente tem procurado atender a todos, não interessa, independente de religião, para nós não faz a menor diferença da crença da pessoa, e também não queremos mudar a crença de ninguém. O importante é que a pessoa, nesse momento, tenha uma religião. Isso é o mais importante. Seja católico, evangélico, umbandista, espírita, qualquer. O importante é que a pessoa tenha uma religião, tenha uma base. Mas que essa pandemia expôs algumas coisas que eu já vinha falando há muito tempo e tal, depois dos nossos trabalhos eu sempre fico comentando, e que agora ficaram bastante explícitos assim, né? Porque aí a pessoa se vê muitas vezes numa situação difícil e vão recorrer a outros. Vão recorrer a outros que possam resolver o problema que eles, que diziam ter capacidade, não têm, na verdade. Então tem muita gente se desmentindo aí nessa história toda. De qualquer sorte, a nós não cabe julgar, a nós cabe fazer a nossa parte. Que a gente possa ter uma boa reunião e que essa seja a última mensal e que a gente passe a ter encontros normais semanalmente. Paz e luz para vocês.